E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um quadro Saúde Financeira e hoje nós vamos conversar um pouco sobre como você tem planejado o seu futuro. Nós não temos um certo costume de pensar em longo prazo, não é? E nós deixamos muitas vezes algumas decisões para o futuro. E essas decisões às vezes nós temos que tomar com antecipação, senão nós temos um cenário um pouco caótico ali na frente. Eu vou falar sobre duas questões aqui e vamos fazer também um exercício de futurologia. Acho que eu vou começar por aí. Olha só, pessoal, como é que vocês acham que vai ser o INSS lá no futuro? Como é que vai ser a Previdência Social do país daqui a alguns 10, 15 anos? Nós tivemos uma reforma recentemente na Previdência, né, que já trouxe algumas alterações, mas o que nós vamos ter por vir aí na frente? Nós sabemos que existe um envelhecimento da população brasileira, né? No que sentido? A gente vive mais, temos melhores condições, né? Então, automaticamente, existe daí, portanto, um envelhecimento da população. Também a nossa taxa de natalidade é menor, né? Nos dias atuais, então nós temos menos jovens e mais idosos. Isso naturalmente traz um custo adicional para a Previdência Social no longo prazo. Se vocês pararem para pensar, podemos ter uma conta que não vai fechar aí no longo prazo, né? Menos pessoas contribuindo e mais pessoas recebendo. Então, fatalmente, o Estado ele vai passar por outras reformas aí na frente da Previdência Social, vai trazer novas reformas aí pela frente. Então, o exercício de futurologia é naquele sentido. Quanto vocês acham que futuramente nós vamos ter efetivamente de proteção através do INSS para a nossa renda futura? Eu acho que nós vamos ter que, provavelmente num futuro não muito distante, trabalhar na faixa de apenas um salário mínimo garantido pelo INSS. E isso vai ser suficiente para a sua vida ali na frente? Né? Tem decisões, então, que são importantes hoje você tomar, exatamente para se prevenir de um futuro que nós vamos ter lá na frente, que ainda é incerto, mas bastante provável. Né? Então, qual que é o caminhamento que você tem que fazer? Exatamente trabalhar as reservas desde hoje. E qual que é a ferramenta mais interessante no investimento de longo prazo? A Previdência. Né? Na Previdência nós temos várias vantagens e aqui eu vou trazer algumas delas rapidamente para vocês, nós já tratamos isso no passado, né? Mas eu estou trazendo novamente aqui para reforçar esse assunto que é muito importante. Na Previdência, no investimento de longo prazo, você tem algumas vantagens especialmente tributárias, né? E quando você trabalha também no regime regressivo. A Previdência tem vários formatos que você pode estabelecer na hora de estruturar ela, mas algumas vantagens elas vêm independente do formato que você adotou. Que é, por exemplo, assim, Previdência, nos fundos de investimento, ela não tem o Come-Cotas. Fundo de investimento fora de Previdência tem o Come-Cotas, que é uma tributação semestral que ocorre ali e automaticamente ele acaba reduzindo a tua base de remuneração lá na frente. Na Previdência isso não acontece. Então o Come-Cotas é uma grande vantagem na Previdência de não existir. Né? Ela permite, portanto, na rentabilidade de longo prazo, fazer uma boa diferença no juro composto, aquela história do juro sobre juro. Ok? Outra vantagem que nós temos na Previdência que você pode adotar é exatamente a possibilidade de você trocar estratégias de investimento sem tributação. Quando você está fora de Previdência privada, se você tem um investimento e você quer mudar aquela regra de investimento para uma situação com maior risco, menor risco, enfim, mudar a estratégia, você fatalmente resgata de um investimento e aplica em outro e, portanto, você tributa. Na Previdência, essas alterações de estratégia, mesmo você trocando o fundo, não implica em tributação. Então, no longo prazo, isso também faz muita diferença. Né? A Previdência ela conta com dois regimes tributários, que é o progressivo e o regressivo. E no regime regressivo, nós temos um benefício de longo prazo, que é exatamente você atingir uma das alíquotas de menor valor entre todos os investimentos disponíveis no mercado. Você pode atingir até uma alíquota de 10% em 10 anos. Você tem um prazo de maturação para isso, mas você pode atingir uma alíquota baixa em relação a outros investimentos e automaticamente te favorecer na rentabilidade de longo prazo. Só que ele precisa exatamente ter o planejamento. Então, você precisa exatamente já estar trabalhando com a Previdência durante algum tempo para poder aproveitar esses benefícios. Né? E além disso, eu acho que, como nós estamos em dezembro, vem o segundo aspecto que eu queria chamar muita atenção.
Você sabia que na Previdência existe a modalidade PGBL que pode te auxiliar na redução da base de cálculo do tributo anual que você tem a pagar? Ou seja, você pode fazer contribuições em Previdência no formato PGBL e reduzir o leão, a mordida do leão que ele te dá anualmente ali na declaração do imposto de renda. Toda vez que você contribui em previdências PGBL, aquele valor que foi contribuído ali, você reduz na tua base de cálculo. Ou seja, se eventualmente você já pagou o imposto porque ele foi retido na tua folha de pagamento, você vai ter possibilidade de fazer restituições na tua declaração de imposto de renda, né? Na verdade, você não vai deixar de pagar, você vai adiar a tributação. Mas hoje, por exemplo, você teria eventualmente uma tributação lá de 20%, 22%. Se você trabalha naquele esquema de previdência de longo prazo, você pode até mesmo atingir em 10 anos uma alíquota de 10%. Só nessa diferença tributária você já tem um ganho expressivo aí no longo prazo. Além de ter, naturalmente, os rendimentos decorrentes da aplicação do juro composto nos teus investimentos. Fato é que nós precisamos exatamente trabalhar com o planejamento. O planejamento, nós precisamos planejar o nosso futuro, nós precisamos planejar o que nós vamos precisar lá na frente, porque nós não sabemos com o que nós vamos poder contar em relação à ajuda estatal, né, através da Previdência Social. Então você precisa fazer a sua reserva e você também precisa fazer o seu planejamento tributário, que é buscar a melhor forma de diminuir a mordida do leão naquela remuneração que você vai auferir ao longo dos anos. Beleza, pessoal? Converse com o planejador financeiro, estude a melhor forma de investimento para o seu futuro. Aqui é Juan Sabe, planejador financeiro, e até a próxima.